Olá, bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças. Eu sou Joelma Dvoranovski e hoje o nosso assunto é insegurança pública. E para isso convidei um professor catedrático, doutor, ele ensina todos os policiais do estado de São Paulo, Coronel Pelissari. Tudo bom, Coronel? Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Desde já eu peço desculpas, porque o trânsito está pesado. E estamos à disposição, Vamos conversar um pouco sobre o que é segurança pública, o que é polícia, naquilo que a população pode fazer em colaborar com a polícia, aquilo que a polícia deve fazer para proteger a população. Estamos à disposição. Então, hoje o nosso programa vai ser uma aula, porque o Coronel Pelissari, ele sabe tudo sobre segurança pública. Obrigado. E já começou com esse atraso no trânsito, que eu acho que isso faz parte da insegurança pública que a gente enfrenta muitas vezes, né? Sim, por acaso sim, Vocês estão aqui na Zona Sul, aqui no Brooklyn, Eu vim lá da Zona Norte, eu vim do extremo da Zona Norte, eu moro nas Palmas do Tremembé. Uau. É quase Serra da Cantareira, quase divisa com Mariporã. E para ver como é que é a situação de medo da cidade, então a gente já estava com trânsito intenso no corredor Norte-Sul, na altura ali da Passarela das Noivas, na Rua São Caetano, a Luz, a Pinacoteca, E vários usuários de droga estavam entre os carros, batendo e incomodando as pessoas para que dessem qualquer dinheiro, esmola, E a gente vê o desespero, gente querendo cruzar 2, 3 faixas no meio de tudo parado por causa da presença dessas pessoas. Quando a gente faz o estudo a respeito do medo, do crime e tudo mais do que o medo de ser assaltado ou até de morrer, todo mundo tem medo de morrer, é claro, são as incivilidades. Então, esse tipo de desordem urbana, a presença de indivíduos que estão ali badernando ou sem uma residência ou uma ocupação lícita e permanente, cria sempre a sensação da insegurança. E é uma coisa ruim, Por isso que quando a gente aborda diversos tipos de paliativos ou de soluções eletrônicas para a segurança pública, a gente precisa muitas vezes entender o que é a insegurança pública ou a segurança pública e o que isso engloba, Uhum. Eu já estava assistindo umas aulas do nosso professor e eu sei que eu fiz uma colinha, nós temos alguns pilares que fazem parte da segurança pública. Isso, Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é o começo para a gente entender o que é esse sentimento que depois vem com a segurança, Nós ainda, bebemos da escola clássica, da ordem pública. É claro que já existe um conceito novo por parte da ONU que trata de segurança humana. Só que a segurança humana está muito vinculada ao IDH, ao Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH é aquele índice que todas as cidades do mundo todo participam, não é? Sim, nós temos desde o IDH de um país até, no caso do Brasil, o IDH é medido pelo IBGE através das zonas eleitorais. Então, a gente consegue medir até mesmo dentro de um bairro, se tiver várias zonas eleitorais, como é que está o IDH dentro do próprio bairro. Então, nós temos cidades com IDHs altos e, às vezes, regiões com IDH muito baixo. E quais são, assim, o que eles levam em conta para chegar a esse número? Tem algumas características? Sim, é um questionário que tem que ser aplicado para verificar desde de renda até mesmo as condições de acessibilidade a serviços, seja do Estado, sejam particulares. Então, a segurança humana, ela está muito vinculada ao IDH. Mas o IDH por si só, ele não consegue responder todas as questões humanas
relativas à insegurança ou ao medo do crime. Então, você pode ter um bairro com um IDH alto e, no entanto, quando você vai fazer uma pesquisa de medo do crime ou de sensação de segurança, como se usa aqui no Brasil, né? Você verifica que mesmo sendo um bairro, vocês estão do lado do Morumbi. E o Morumbi é, infelizmente, próximo ao Palácio do Governo, é um dos bairros mais violentos da cidade de São Paulo. Mas em termos de homicídio e latrocínio, por exemplo. Isso será que os criminosos vão para esse bairro porque tem uma renda mais alta? O crime ele migra, o crime ele fica migrando. Então, a função da polícia é exatamente estudar. Hoje em dia, a polícia, mais do que ficar preocupada, por isso que eu falo a questão do direito, né? O campo de estudo da polícia passa pelo direito, né? Passa pela psicologia, principalmente a psicologia social, a gente entender o comportamento das massas, quer estas massas estejam em paz ou quer elas estejam violentas ou como elas podem progredir para a violência, como a gente cuida de um estádio de futebol. Como é que eu sei que aquele estádio de futebol, que aquele determinado jogo não vai descambar para a violência? Então a gente tem que estar monitorando todos esses aspectos e o aspecto sociológico, da sociologia. Enquanto aspecto sociológico, a polícia, ela não está preocupada tanto com a tipificação criminal, homicídio, latrocínio, não. Me preocupa, por exemplo, o fenômeno da morte violenta, em que um ser humano deliberadamente vai e mata outro ser humano. E muitas vezes por coisas irrisórias, um real. Banais, né? Banais. A esmagadora maioria dos homicídios são banais. Normalmente, no caso dos homicídios, o homicídio ele é tido como o principal indicador de violência. São as Nações Unidas que estabelecem isso. Entretanto, não é o fenômeno que traz mais insegurança. Ah, não? Não. E qual é esse fenômeno? É o roubo. É o roubo e o furto. As pessoas elas não deixam de ir a certos lugares ou abster-se de estar em determinadas horas do dia na via pública porque elas têm medo de morrer. É porque elas têm medo de ser roubadas. Eu tenho uma testemunha que não vai me deixar mentir. Pergunta para as seguradoras de veículos e principalmente as seguradoras de moto. Como o seguro em São Paulo é muito alto. É por causa exatamente do fenômeno do roubo. É isso que deixa as pessoas inseguras. Muita gente, eu falo porque eu sou motociclista, tá? Eu sou motociclista. Então muita gente está abdicando desta forma de prazer e lazer exatamente por causa do perigo que suscita. Se formos analisar no universo o fenômeno, ele não é tão grande. Ele é até grande para o que se espera de uma cidade como São Paulo. Entretanto, ele não é grande o suficiente, mas o reflexo disso perante a população é muito grande. As pessoas têm medo, e o medo é uma ferramenta poderosa para o bem e para o mal, é uma ferramenta poderosa de controle social. Inclusive no anuário, né, que sai todos os anos, a cada 2 anos, de segurança pública. É o anuário do Fórum Brasileiro. Né? Anuário é todo ano, gente. Todo ano. Eles falam que a sensação de insegurança aumentou muito dentro das próprias casas, que as pessoas têm medo de serem assaltadas dentro de suas próprias casas, né? Sim, hoje, no Morumbi, nós estamos verificando também esse fenômeno do roubo à residência. O Leão roubaram a casa dele, né? Levaram. Aí eu não estou sabendo. Isso aí é fofoca. Oba, eu vou né? Mas esse fenômeno está acontecendo. No Morumbi, né? Eu vivenciei comandando o batalhão da região de Franco, da microrregião da grande metropolitana de Franco da Rocha, em que eu tinha Mariporã, o município de Mariporã. E o município de Mariporã apresentava esse fenômeno, roubos em residência.
Porque tem uma população diminuta, por volta de 80 mil habitantes, porém as casas estão espalhadas, porque ali é muita serra, estão espalhadas pelo meio da serra. Então a área a ser policiada é muito grande e o nível de população muito baixo. Então as pessoas ficam vulneráveis ao roubo em residência. É claro que, verificando o fenômeno, a gente cria estratégias de policiamento para fazer frente a esse tipo de fenômeno. E diminuímos, mas a gente tem que estar monitorando permanentemente. A mesma coisa pode acontecer aqui no Morumbi e assim vai. Por quê? Voltando, o importante é estudar o fenômeno. Por que está acontecendo isso? Existe o ser humano não é original. Então, quando a gente pega e estuda, né, a gente verifica que o fenômeno criminal, ele basicamente acontece sempre no mesmo lugar. Então, quando eu vou estudar o fenômeno, eu identifico uma regularidade. E em cima desta regularidade, eu concentro o policiamento. Para evitar, no caso da polícia fardada, né, das polícias militares que são estaduais, juntamente com as polícias civis, mas as polícias civis elas fazem o quê? A apuração do crime. Elas vão tentar desbaratar uma quadrilha, tal. A polícia fardada, ostensiva, ela vai cuidar para evitar que o crime aconteça. Vai tentar fazer a prevenção efetiva do fenômeno criminal. E o Coronel Pelissari, ele foi professor de, não digo 100%, mas de uns 80% de toda a força-tarefa da Polícia Militar de São Paulo. Me corrige se eu estiver errado. Hoje na Polícia Militar do Estado de São Paulo, todo mundo que está no comando foram meus alunos. Ele é muito conhecido. Foram meus alunos. Então é uma honra tê-lo aqui, né? Obrigado. Então, Coronel Pelissari, quais são os pilares da ordem pública? A gente já viu que tem o humano, o humano faz parte. A segurança humana é uma evolução do que nós hoje temos de entendimento da segurança pública. Porém, como eu disse, a escola tradicional ainda vigora no Brasil. Então nós temos a ordem pública. A ordem pública ela tem 3 aspectos. A tranquilidade pública, a salubridade pública e a segurança pública. A segurança pública, como a tranquilidade e a salubridade, todas estão juntas no mesmo conjunto. E há uma intersecção central. É óbvio que quando a gente tem perturbação do sossego, isso impacta na segurança pública. Quando eu tenho problemas de esgoto a céu aberto, isso impacta, que é uma questão de salubridade pública, impacta na segurança pública. E a segurança pública são várias ações, das quais a polícia é apenas uma parte. Só que ela, não só aqui no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, ela é o aspecto mais visível. É a polícia que tem o contato direto com o cidadão. Feita uma pesquisa nos Estados Unidos, que foi feita com crianças, né, crianças pré-primário, foi perguntado para elas o que para elas representa o Estado, né? O que representa o Estado para vocês, os Estados Unidos? Em primeiro lugar, elas falaram o presidente. Em segundo lugar, a polícia. Né? Então, porque é o aspecto mais visível. É onde o Estado realmente, onde o cidadão realmente encontra o Estado. É quando ela tem que se relacionar com a polícia. E ela se relaciona com a polícia o tempo todo. Principalmente, tornou-se profusa as questões de policiais salvando crianças, né, que se afogam, seja em piscina, seja com comida, com leite Porque materno. A primeira coisa que a pessoa pensa em chamar é a polícia. É a polícia, sempre a polícia. É o que está no imaginário. Ela não vai pensar numa ambulância, não vai pensar num bombeiro, ela vai pensar na polícia. Quem que pode me socorrer? Aí liga, ela lembra do telefone de emergência, que no caso do Brasil é 190. Ela cata o 90, ela quer que alguém atenda, ela quer que alguém socorra. Isso vale para qualquer lugar, tá? Não é novidade. Isso vale para Inglaterra, Estados Unidos, França, Itália, Portugal, Espanha, Bélgica. Escolhe qualquer país aí, eu falo que funciona igual. Que coisa, né? Então a pessoa se sente segura com... E como o senhor vê
essa correlação entre a comunidade e os policiais, porque tem muitas denúncias disso, de aquilo, né? Eu amo todos os policiais no meu bairro, que eu moro na Zona Sul, quando eles estão passando, oi, tudo bem, convido para tomar um cafezinho, né, no escritório, tomar uma água, usar o banheiro, porque realmente eles cuidam da gente. Então eu sempre passeio à noite com os meus cachorros e, oi, tudo bem, e a gente acaba criando verdade, você gosta de passear com os cachorros à noite, é verdade. É verdade. Então, eu não sei se você já está sendo atendido pelo programa de vizinhança solidária. No meu bairro tem, mas eu acho que era interessante o senhor explicar para a gente o que é esse programa de vizinhança solidária. O PVS, ou Programa de Vizinhança Solidária, é uma política pública, né, que foi consubstanciada numa lei estadual e incumbe à Polícia Militar fazer a realização, né, a implementação do programa. Polícia não faz política pública, né? Quem faz política pública é a alta burocracia estatal. É o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, no caso do Estado, é o Poder Legislativo, o Poder Executivo. Esses aí compete o quê? Fazer política pública e consubstanciar a política pública numa lei. Agora, os órgãos, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, e por que não até as guardas municipais, elas implementam políticas públicas. Então, dentro do programa Vizinhança Solidária, são escolhidos líderes, né, esses tutores, que vão fazer com que haja uma criação de uma rede de vizinhos. Os tutores são os vizinhos mesmos. Entre os vizinhos... Moradores do bairro. Vão ter aqueles que vão falar assim, não, eu me voluntario em ser um síndico do bairro. Um síndico do bairro. Eu me voluntario para ser o contato com a polícia, né, com o comandante da companhia, que no caso a companhia, a delegacia estão mais ou menos no mesmo nível, e eles estão ali dentro dos bairros. Tem alguns bairros, tem companhias maiores, companhias menores, mas elas estão ali cuidando. Então tem vários núcleos do programa de vizinhança solidária dentro de uma companhia. E o comandante de companhia, ele destaca uma guarnição, né? Uma dupla de policiais e uma viatura para ficarem ali, fazendo tanto o cartão de prioridade de patrulhamento, porque nós temos que fazer a prevenção do crime e, ao mesmo tempo, cuidar, né, para verificar como é que estão as áreas que são atendidas pelo programa de vizinhança solidária. Primeiro, os vizinhos, eles criam uma rede de segurança entre si. Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, estão usando a tecnologia. Hoje, nós já utilizamos aplicativos e a vantagem que os algoritmos não chega a ser inteligência artificial. O pessoal dá muito valor para a inteligência artificial, mas ainda vai demorar uns 100 anos para a gente fazer para o ser humano fazer uma inteligência artificial que funcione, né? Eu coloco um robô para atravessar esta sala aqui e um bebê de 6 meses. O bebê consegue atravessar a sala, o robô não. Que ele vai batendo. Ele vai batendo, ele vai tropicando. Então a inteligência artificial não consegue fazer o que uma criança de 6 meses consegue. Então a gente vai demorar um pouco. Agora, os algoritmos, eles vão criando padrões. Então, já tem aplicativos, né, que a Polícia Militar está fazendo. Aí eu não peguei meu celular. Tá aqui. Deixei no cantinho, né? Então a gente cria e através desses algoritmos a gente vai monitorando, ele vai sendo alimentado pelos próprios cidadãos que aderiram a esse aplicativo e a partir dele eu vou fazendo o quê? O algoritmo ele vai criando um padrão e assim, em cima desse padrão eu faço o planejamento. Então daí esses dados, essas informações viram informações e a gente consegue saber onde tem maior demanda de... É tão gostoso, né, pessoal? O que tem dentro da xícara para tomar, né? É gostoso, né? Essa é a xícara do Segurança em Pauta.
Então, só para voltar, e essas informações elas criam, olha, aqui na padaria X tem mais problema de assalto, na farmácia Y, e assim vai criando um padrão. Um padrão onde os policiais vão passando dessa ronda da vizinhança solidária. Isso. No caso da capital, a gente não tem ainda um aplicativo nesse nível, mas já temos cidades do interior que a iniciativa própria dos comandantes, né, já temos aplicativos fazendo isso daí. Então, o algoritmo já nos ajuda Mas a tecnologia, eu sei que o Grupo Braco, né, ele é um grupo de tecnologia e de vigilância. Tanto é que na outra conversa que nós tivemos, eu fiz questão, porque é Brasil-Coreia. Coreia, né? Que só tem muitos amigos lá no Brás. Sim, eu no Bom Retiro. Eu criei um relacionamento muito bom com a comunidade coreana e a comunidade nos ajudou muito. Na sua pergunta, a participação da comunidade com a polícia é fundamental. A gente tendo esse apoio, é o que está no artigo 144 da Constituição, né? Tudo bem, a segurança pública é um dever do Estado, mas também é responsabilidade de todos. E quando a gente consegue unir polícia e cidadão, as coisas fluem muito bem. É uma palavra que eu gosto de usar aqui na nossa conversa, pertencimento, né? Pertencimento. A gente tem que se sentir pertencente a uma comunidade, a um estado, e a gente faz aquilo ali valer como se fosse para nossa casa, porque é nosso. Então, cuidar dos policiais, os policiais cuidam das pessoas, né? A gente se sente cuidado. Eu acho que essa troca é muito importante, que muitas vezes no Brasil a gente não encontra. Não. No Brasil, o que é público é de ninguém, né? Isso. Aí tem a ver com uma estrutura de herança social que nós trouxemos, né? Aí é muita teoria. Né? Daí a gente precisa chamar o Coronel Pelissari para outro programa, né? Obrigado. Então, a gente acaba sendo um pouco individualista, né? Então, quando a polícia vem e propõe uma parceria, no começo é até um pouco difícil, mas sempre vai aparecer 1, 2, 3 que topam. E as outras pessoas vão vendo que aquilo ali está funcionando. E aí vai chegando mais gente, que a filosofia desde 1985, há 37 anos, 37 anos, que temos os CONSEGs, os Conselhos Comunitários de Segurança. Uma experiência trazida do Canadá aqui para São Paulo. Já era um embrião de polícia comunitária, podemos dizer assim, né? Em que a gente pede a participação da comunidade para trocar ideias com a polícia, trazer demandas. E em cima dessas demandas a gente tenta melhorar o ambiente. Porque é triste, eu não sei como é que está aonde você mora na Zona Sul, se você mora na rua, né? Se você mora num condomínio. Mas eu moro num bairro de classe alta na Zona Norte. Não porque eu seja de classe alta, eu moro de aluguel, né? Moro de aluguel. O que tem de placa de vende-se é desesperador. Está todo mundo fugindo da rua por medo, buscando o quê? A segurança dos condomínios. Sejam eles horizontais ou verticais. A pessoa quer sair da rua, ela tem medo de que alguém vá. Então você passa pelas casas, as casas têm cerca elétrica, muros altos. Câmeras de segurança. E às vezes o fenômeno, se eu falar assim, existe um fenômeno aqui onde eu moro de roubo de residência. A gente não ouve, eu não ouço no meu bairro roubo de residência. Existe até problemas de rua. Mas... Um ou outro episódio de roubo na rua, mas de residência não. Entretanto, as pessoas querem sair por causa do medo. Então, elas perdem esse sentimento de, eu quero lutar pelo meu bairro. Elas preferem fugir do que falar, não, eu vou enfrentar essa dificuldade. Eu pertenço aqui. Eu tenho raízes aqui. Né? Essa aqui é o bairro dos meus avós, é o bairro dos meus pais, é o meu bairro.
Então, é uma luta para a gente fazer, ressuscitar esse sentido de pertencimento. E a gente consegue, será? Havendo essa parceria, eu acredito... Melhorar esses índices de insegurança que a gente encontra por aí? A gente consegue, mas requer muito boa vontade de ambas as partes. A polícia também, às vezes, ela quer focar muito na alta criminalidade. E esquece os crimes pequenos. E o que mais traz insegurança para as pessoas são os crimes pequenos. A maior demanda que a polícia militar tem no telefone de emergência é a perturbação do sossego, é o barulho. 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 E isso não está envolvido com manifestações, é o barulho por si só, o barulho do vizinho. O entregador de pizza que passa com aquele escapamento estralando, é isso que a pessoa reclama. É a festa no vizinho que ultrapassa um horário, vamos dizer assim, tolerável. 10 horas da noite, 11 horas da noite. Mas o cara quer fazer pancada, sei lá, a juventude, cada um tem o seu gosto, né? Cada geração tem o seu gosto. Mas o cara quer tocar o pancadão dentro de casa no churrasco dele às 2 da manhã. Aí não dá, né? Mesmo convidando todos os vizinhos, não dá, né? Convidando todos os vizinhos, não dá. A gente faz uma festa e convida todos os vizinhos, ou manda um pãozinho para eles comerem durante a madrugada. Mas é difícil, né? É difícil. Eu tenho um colega, ele é empresário, e ele tem um vizinho muito legal, né? E de vez em quando ele convida para ir na casa dele lá, pra gente fazer uma festa. E ele está cercado por um condomínio que foi embargado pela prefeitura. Então não mora ninguém em volta dele. Ele só tem o vizinho do lado. Ele fala assim pro vizinho, eu te pago a noite no hotel porque eu vou vir com os amigos aqui dos meus filhos e tal, né? Ele tem um menino e 2 meninas, né? E tudo adolescente, 16, 14, né, 17 anos. Ele avisa o vizinho, ele fala, não, tudo bem, não ligo não. Mas ele se propõe até pagar um hotel. É um respeito ao próximo, né? São pequenas coisas que... Mas eu acho que só de começar por eu estabelecer um horário aceitável, já tá bom. Então, a lei do silêncio começa às 11, às 10, não existe mais. Não existe horário, não existe horário. A lei das contravenções penais fala que não pode fazer barulho. Por exemplo, né? Todo dia, não tem essa de depois das 22. Não. Aquela coisa do carro vendendo ovos, 30 ovos a R$10, primeiro que sumiu, né? Não dá, ninguém compra mais ovo. Ou 30 ovos a R$10. Você vai pagar quase R$30 em 30 ovos, né? Mas aqueles carros fazendo barulho para vender coisa, aquilo também não pode. Cachorro latindo, né? O cachorro que não para de latir. Aí o vizinho, o cachorro não para de latir. Não importa o horário. Isso interfere tudo na tranquilidade pública. É tranquilidade pública que impacta onde? Na segurança pública. Porque, às vezes, num comportamento, a gente chama de incivilidade. Numa incivilidade dessa, às vezes, um vizinho mata o outro. E nós já tivemos casos que saíram em todos os jornais, né? Sim. Brigas... Teve um caso que me ficou muito emblemático para mim, sabe? Um condomínio, né? Um prédio de apartamentos de alto padrão. Por causa de briga de garagem, de vaga de garagem, um vizinho matou o outro dentro do elevador, a tiros. Isso aqui em São Paulo? Em São Paulo. Gente. Então, para ver como as questões de incivilidade são coisas pequenas, mas que é gota a gota que vai enchendo o copo. Enchendo o copo. Chega uma hora que o copo... E o senhor não acha que com toda essa questão pandêmica, da pandemia, da Covid, as pessoas diminuíram ainda mais, né, o nível de paciência com o próximo? Eu não sei, parece que as brigas... Está todo mundo muito intolerante, isso é uma verdade também. A questão de isolamento, né, das quarentenas, foi uma estratégia médica que foi abandonada no início do século passado, no início do século XX. Por quê? Descobriram que não dava certo. Se isolavam as pessoas? As pessoas ficam com problemas mentais, ficam intolerantes e violentas. Tanto é que em todos os condomínios, principalmente de apartamentos, você entra no elevador, tem o quê?
questão da violência doméstica, ou seja, é um problema que, por uma questão política, foi jogada para debaixo do tapete, porque a maioria das violências acontece dentro do lar. A gente pensa que está na rua, mas acontece da porta para dentro de casa. Né? Então, a violência, seja entre homens e mulheres, marido e mulher, pais e filhos, filhos contra pais, mulheres contra maridos, né? Acontece dentro de casa. E quando você faz essa quarentena, o que era para ser 15 dias virou 15 meses, né? Aí a coisa extrapola. As pessoas acabam se tornando muito violentas. É complicado, né? Realmente os divórcios aumentaram na época da pandemia, Aumentaram-se os divórcios. O ser humano é um ser sociável, precisa de contato, né? Precisa de troca de ideias para se sentir saudável. Precisa. O isolamento não fez bem. O isolamento permanente está fazendo as pessoas, por exemplo, na China, irem para a rua e enfrentar a violência do regime. É coisa agora, porque quarentena, trancaram uma cidade com 3,5 milhões de pessoas, trancaram todo mundo, literalmente em casa. O Estado veio e trancou a porta pelo lado de fora. Que coisa, né? E agora o povo, a despeito de toda a repressão, o povo está indo... A liberdade é direito natural. O direito à vida, a propriedade e a liberdade são direitos naturais do ser humano. Se você tolher a liberdade de um ser humano, ele está disposto a qualquer coisa para recuperá-la, inclusive morrer. Ele prefere a morte do que a perda da liberdade. Então, a gente que sirva de modelo para a gente, né? Como eu disse, o ser humano não é original. É só olharmos o que aconteceu ao longo da história, o ser humano vai repetir os mesmos erros. Ou a gente aprende, ou vamos ficar repetindo os mesmos erros. Eu gosto muito de usar a pirâmide de Maslow nessa questão, né? O que a gente pirâmide de Maslow. Nosso professor aqui, né? Identifica bem, né? O ser humano, o que são as necessidades primordiais e a gente vai... A base da pirâmide. Quando a gente mexe naquilo que está na base da pirâmide, o ser humano, ele vira, como Thomas Hobbes, o homem vira lobo do homem. Então a gente precisa de ter mas o Leviatã, que é o Estado, ele tem que ter as instituições sólidas, garantindo exatamente a liberdade. Porque a liberdade, ela também tem que ter freios. Porque senão a gente volta ao estado de natureza. Né? O que o Thomas Hobbes falou. Então, eu tenho que ter um pouco de repressão para ter civilização. Então, eu tenho que ter limites, eu tenho que impor limites. E o limite é a lei. Eu não posso nem ultrapassar a lei e nem abandonar a lei. Eu tenho que cumprir a lei, que é o papel da polícia. É aí que a gente vai encontrar a segurança. Se sentir seguro dentro da nossa cidade, do nosso bairro. É o nosso contrato social, né? Então, a minha liberdade, ela vai até onde começa a sua liberdade. Então, a gente confabulando e contratando e seguindo esse contrato, a gente tem o que nós chamamos civilização. E aí a gente chega no momento onde, na ordem pública, o ser humano se sente bem, o cidadão se sente bem e consegue desenvolver todas as suas aptidões e habilidades, né? Porque ninguém consegue viver bem inseguro. Não, e a segurança, ela nada mais é do que a garantia da previsibilidade nas relações com as outras pessoas em sociedade. Eu sei que eu posso deixar o meu celular aqui e que ninguém vai roubá-lo. Eu tenho que ter essa garantia, eu tenho que ter essa questão contratual muito bem definida. Isso nós chamamos de capital social. A qualidade das pessoas que fazem parte da sociedade. A qualidade das pessoas. A qualidade das pessoas. É a certeza de que você não vai ser violada no seu direito, nem eu vou ser violado no meu. Eu tenho uma garantia. Primeiro, partindo da índole individual de cada um.
Isso está internalizado no indivíduo. E depois, internalizado isso no indivíduo, é por isso que a gente fala do policiamento, né? Do policiamento comunitário. Qual é o fim primordial, o objetivo final do policiamento comunitário? Agregar capital social às comunidades. Isso não tem nada a ver. Aí é que a gente começa a bater com a segurança humana que fala de IDH. Não tem nada a ver com IDH, com renda, porque eu posso ter um elevado capital social nas pessoas num país extremamente pobre, numa sociedade extremamente pobre. Porém, aqueles valores daquela sociedade vão garantir que, mesmo diante de algo com alto valor agregado, não estou dizendo que o meu celular tem alto valor agregado, tá? Eu estou só usando porque é algo que o pessoal tem. Os furtos de celular na Paulista estão absurdos, né? Que ninguém vai mexer nele. Porque alguém vai falar assim, não, isso não me pertence. Quantas pessoas pobres encontraram malas de dinheiro e foram atrás dos seus proprietários para devolver? O senhor falando isso, eu me lembro de uma vez que eu fui para Cuba, há muitos anos atrás, ainda era regime fechado, e viajei para lá, um país pobre, e eu achei que eu ia encontrar pessoas paupérrimas, e eu encontro na rua um mendigo com terno e gravata, com a roupa extremamente limpa. E daí eu tinha levado algumas roupas bem simples, né? E eu ofereci dinheiro para ele. Ele falou, não, você está precisando mais que eu. Porque o capital social daqueles indivíduos extremamente letrados, estudados, mesmo num país pobre, que as pessoas moram em... As residências são bem precárias, né? Porque era um regime socialista. Eu fiquei impressionada. Então, acho que exemplifica bem o que o senhor falou. Pessoas com alto capital, né, interno, social alto no país pobre. Isso, né? A gente... Que lá nada acontecia. O Uruguai não tem um PIB que nem o nosso, ou uma renda per capita que nem a nossa. Mas com certeza, você como eu andaríamos no Uruguai muito mais à vontade do que a gente andaria em São Paulo. Mesmo no Brasil, né? Tem cidades do interior aqui de São Paulo que a gente anda à vontade. A gente não tem esse medo. Cidades do Nordeste, né? Até do sertão nordestino, que você anda tranquilo na rua. Ninguém fica cobiçando maldosamente o que o outro tem. Ele quer a vida dele, ele quer o que todo cidadão, todo ser humano quer, uma vida medíocre, ordinária, né? Às vezes as pessoas entendem o termo medíocre e ordinário como coisa ruim. Não, medíocre é aquilo que está na média. Ordinário é o que está na ordem, né? Ele quer o quê? Ele quer ter a sua propriedade, a tranquilidade, poder criar seus filhos, né? Trazer uma educação, poder dar um sustento, só isso que ele quer. A esmagadora maioria dos seres humanos, ninguém quer ser astronauta, alguns vão ser, mas ninguém, na esmagadora maioria, quer ser um ser humano com uma vida pacata e normal. O pacato cidadão, né? Da música, né? Pacato cidadão, né? Entendeu? É isso. É isso. É isso. Bom, coisa gente, muito simples. Muito simples. Eu aqui com o nosso professor, depois desta aula maravilhosa que nós tivemos com o Coronel Pelissari sobre segurança pública e ordem pública. E ordem pública. Aprendemos muito. Esperamos que o Coronel Pelissari volte outras vezes, com mais tempo, menos trânsito na cidade, né? Eu sei que o convite está aberto. Obrigado. Para sempre, todas as vezes, para a gente conversar sobre isso. E é muito interessante conversar com ele, porque a gente consegue abrir a mente para outras questões, né, que muitas vezes a gente não acha que fazem parte da segurança, mas essa parte de enaltecer o ser humano, qualidades individuais é muito bacana. É muito bacana, isso é verdade. Coronel Pelissari, muito obrigada. Se eu quiser deixar uma mensagem para as pessoas, os seus contatos, para as pessoas lhe seguirem no YouTube, porque eu sei que ele tem um canal no YouTube que ele não coloca os vídeos, mas ele tem. Eu parei, tempos estranhos, né? Eu dei uma parada nos vídeos, né? Nós militares aí tivemos aí, durante a pandemia, tivemos um probleminha, então foi melhor eu parar de gravar meus vídeos, né? Segurar um pouco, censura, né? Censura. Eu gosto muito do Emílio Surita do Pané. Mas se quiser deixar os seus contatos... Instagram, Facebook... Eu tenho poucas redes sociais. A minha principal rede social
é o WhatsApp, mas eu tenho sim o meu canal no YouTube, né, o Coronel Pelissari Analisa. Eu convido a todos lá, os temas continuam atuais. Muitas das questões eu faço de análise política, né, e até de segurança. A gente faz uma boa análise, acertamos bastante, tem bastante. Pô, o cara ele fez a previsão, parece um oráculo. Não. Faz parte de estudar a conjuntura mesmo, né? Do meu doutorado, entre as matérias eletivas, eu fiz planejamento estratégico. Então a gente aprende a fazer desenho de cenários, né? Cenários futuros, de acordo mais ou menos como é que está o presente. Se usam muito na polícia militar em São Paulo para fazer toda essa... Sim, não. Todos os coronéis, que é o último posto da carreira, todos têm uma boa formação política e estratégica para poder guiar a organização, né? Então a gente que fez também o doutorado, e fui professor do doutorado, né? Fui professor desses alunos, a gente consegue fazer uma boa análise. Então eu tenho o meu canal no YouTube, pretendo retomá-lo. A gente torce que volte nesse canal, né? Porque ajuda a gente bastante. Vamos ver como é que as coisas, né? Até o dia 1º de janeiro tem muita água para passar embaixo dessa ponte. E a gente agradece, né? E as portas estão abertas aqui do nosso programa. Deixarei mais uma vez o meu contato com você e estamos à disposição, né? E se vale uma palavra para o público, nunca percam a esperança. A esperança é muito mais forte que o medo, tá bom? E esse foi mais um Insegurança em Pauta, falando sobre ordem pública com o nosso amigo Coronel Pelissari. Muito obrigada e até a próxima. Isso é tecnologia para a vida.